Olá, alunos! Tudo bem com você? Eu sou o professor José Carlos de Matemática e na aula de hoje faremos a resolução de questões das atividades sobre porcentagem. Nessa semana, nós tivemos duas atividades sobre porcentagem, a parte 1 e a parte 2. Então, eu escolhi algumas questões dessas duas atividades para poder fazer a explicação e a correção. Como resolve, como é que chega o resultado, como é que você interpreta o problema e assim por diante. Certo, gente? Então vamos começar pela primeira parte, que foi a atividade de número 3. A primeira questão diz o seguinte: escreva as frações a seguir na forma de porcentagem. Na primeira questão, eu escolhi as letras A e a letra B, a letra A e a B, certo? A letra A é 17 centésimos e a letra B é 125 centésimos. Pois bem, nas aulas passadas, nós vimos o seguinte, que só é possível transformar em porcentagem uma fração centesimal. Toda fração centesimal ela pode ser representada diretamente, tanto na forma decimal, como na forma percentual, certo? Na forma de porcentagem. Então, a letra A fração ela é centesimal? Professor, como é que eu identifico uma fração centesimal? Olha para o denominador dela, o elemento que está na parte de baixo. É 100? É, professor, então ela é centesimal. Como é que eu represento? Basta você escrever o numerador acompanhado da simbologia de porcentagem, ou seja, 17 sobre 100 é o mesmo que 17%. Então acontece de maneira direta, simples assim, ok? Letra B. Na letra B nós temos 125 sobre 100. Também é uma fração centesimal, é o mesmo que 125 centésimos. Então a transformação vai acontecer de maneira similar à da letra A, de forma direta. 125 centésimos é o mesmo que 125%. Ok, gente? Segunda questão. Escreva as frações a seguir na forma de porcentagem. É o mesmo enunciado da primeira. Porém, se você observar a letra B e a letra E da segunda, você vai perceber que as frações são um pouco diferentes. Por que são diferentes? Porque as frações da segunda questão, elas não são centesimais. Se você observar na letra B, o denominador é 5, não é 100. Então eu já não vou conseguir fazer essa transformação de forma direta, certo? Na letra E, se tu observar o denominador é 10, ele não é 100. Então também não vou conseguir fazer essa transformação de maneira direta. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter que utilizar? Nós vamos ter que relembrar frações equivalentes. Vamos ter que usar a equivalência de fração. Como é que se dá isso, professor? Pois bem, o primeiro passo é o seguinte. Olhe para o denominador. Ele é 100? Não, professor. Então eu vou ter que aumentar esse denominador utilizando uma multiplicação, certo? Então eu vou buscar um número, um fator multiplicativo, que ao multiplicar o 5, eu encontre o número 100. Então eu vou pensar, bem, 5 não é 100, então eu vou ter que aumentar ele. Esse aumento, ele se dá na forma de multiplicação. Então eu tenho que procurar um número que multiplicado a 5 dê 100. Que número é esse? Aí pensando, você pensa, você vai chegar no 20. Quanto é que é 20 vezes 5, gente? 100. E aí como é que se dá essa questão de equivalência? Ora, o mesmo valor que você utiliza para multiplicar o 5, que é o denominador, vai ser o mesmo valor que você vai utilizar para multiplicar o 3. A regra é essa. É assim que a gente transforma. É assim que você aplica a equivalência. Qual é o número que tu está utilizando para multiplicar o 5? É o 20, professor. Então vai ser o 20 que você vai ter que utilizar para multiplicar o 3. E aí vai ficar assim, ó. E aí você já está sabendo que 5 vezes 20 vai dar quanto? 100. E 3 vezes 20 vai dar quanto? 60. Então a nova fração que nós vamos ter é 60 sobre 100. 60 sobre 100, que é 60 centésimos, ela é uma fração equivalente a 3/5, certo, gente? Então eu posso utilizar ela, ok? E aí, o que é que vai acontecer agora? Professor, tá fácil agora. Denominador é 100. Se o denominador é 100, eu posso escrever a forma percentual dela. Então 60 sobre 100, ou 60 centésimos, é o mesmo que 60%. Ok, gente? É isso que acontece. O procedimento sempre vai ser esse, beleza? Letra E. Na letra E nós temos 7 décimos, 7 sobre 10. Vai acontecer a mesma situação da letra passada. O denominador é 100? Não é. Tenho como transformar essa fração em porcentagem do jeito que ela está? Da forma que está, não dá.
A fração precisa ser centesimal. O denominador precisa ser 100. Então, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar noções de equivalência. Vou ter que procurar um número que multiplicado a 10 dê 100. Que, obrigatoriamente, o meu denominador precisa ser 100. Então, a regra que tem que se aplicar é essa. Eu vou ter que buscar um valor, um número, que multiplicado ao meu denominador, que no caso é 10, dê 100. Então, qual é o número que multiplicado a 10 dá 100? Aí você vai perceber que é o próprio 10. Quando você faz 10 vezes 10, o resultado é 100. Aplicando a noção de equivalência, você vai perceber, ora, se eu estou multiplicando o denominador por 10, é claro que eu vou ter que multiplicar o numerador também por 10. Quem é o numerador? Não é o 7? Então, esse 7 vai ser multiplicado também por 10. Fazendo as multiplicações, 10 vezes 10 dá 100. 7 vezes 10, 70. Então, qual é a fração que nós vamos encontrar? 70 centésimos. Olha aí, gente, nossa fração centesimal. Se a fração ela é centesimal, eu posso representar de forma rápida e direta na forma percentual, na forma de porcentagem. Então, 70 centésimos é o mesmo que 70%. Certo, gente? Entenderam como é que vai funcionar? Sempre vai ser assim, ok? Vamos agora para a próxima questão. Olha aí, quarta questão. Continuamos na atividade número 3. Uma pesquisa realizada com 25 alunos mostrou que 15 alunos desse total vão para a escola a pé e o restante usa algum tipo de transporte. Letra A. Qual a taxa percentual dos alunos que vão para a escola a pé? E letra B. Qual a taxa percentual dos alunos que vão para a escola usando algum tipo de transporte? Veja bem, gente. Se você não entender de primeira, o que não é uma coisa assim anormal, não. Tá? Na matemática, é interessante que você leia 1, 2, 3 vezes, para você entender realmente o que o problema está lhe pedindo, quer lhe passar. Então, primeiro passo, pega os dados da questão. A questão forneceu 2 dados. Diz que foi feita uma pesquisa com um total de 25 alunos. Desses 25 alunos, 15 alunos vão para a escola a pé. Gente, se nós temos 25 alunos e 15 vão à escola a pé, é claro que tem uma sobra de alunos que não vão para a escola a pé, eles usam outro tipo de transporte, certo? Então, o primeiro passo é isso, ó. 25 menos 15 dá quanto? 10. Então, tem 10 alunos que não vão para a escola a pé, eles utilizam outro tipo de transporte, certo? Então, vamos ler a primeira letra A. Qual é a taxa percentual? Gente, o que é taxa percentual? É a porcentagem. Qual a taxa percentual dos alunos que vão para a escola a pé? Então, gente, nessa questão, para que eu consiga achar a porcentagem, eu vou ter que fazer uma comparação. Eu vou ter que comparar o quê? O que é que a questão na letra A está perguntando? Qual a taxa percentual dos alunos que vão para a escola a pé? Quantos são esses alunos? 15, professor. Ótimo, é isso. Então, professor, eu vou comparar 15 com quem? Eu tenho que comparar sempre com o total. Então, eu vou fazer uma comparação. Essa comparação vai se dar na forma de fração. Então, vai ser isso, ó. Vai ficar 15 sobre 25. É uma comparação que eu estou fazendo. Fração nada mais é do que uma comparação. Então, nós temos 15 sobre 25. Onde, gente, o 25 é o total de alunos e o 15 é a quantidade de alunos que vão à escola a pé. Observe, lembre do conceito de fração. Lá na fração, gente, o denominador sempre corresponde ao total, certo? Beleza, então nós temos 15 25avos, ou 15 sobre 25. Como é que eu represento essa fração na taxa percentual? Lembra da segunda questão? Lembram? Eu só posso representar na forma percentual se a minha fração for centesimal, se o denominador for 100. Nesse exemplo, no caso, nessa fração, 15 25avos, o denominador é 100? Não, né? Ele é 25. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que utilizar a equivalência. Eu vou ter que aumentar esse denominador de maneira que ele corresponda a 100. Então, olha aí para o teu valor, para o teu denominador que é 25. Qual seria o número que, multiplicado a 25, o resultado corresponderia a 100? Aí você pensa mais um pouco. Ah, professor, é o 4. 25 vezes 4 dá 100. Ótimo. Então, você já sabe que, ao multiplicar 25 vezes o 4, você vai encontrar o denominador, que é o que a gente precisa. Para transformar em porcentagem, é necessário que a fração seja
centesimal. Beleza, gente? Então, 21 vezes 4 dá 100. Ora, se o 25 multiplicado a 4 é 100, o 15 vai ter que ser multiplicado a quanto? Ao mesmo valor que eu utilizei para multiplicar o 25, porque isso é equivalência, certo? Equivalência é quando você aumenta ou diminui a fração na mesma razão, na mesma proporção. Se eu estou aumentando o 25 4 vezes, logicamente que eu vou ter que aumentar o 15 também 4 vezes, certo? Então é isso que vai acontecer. Bem, 25 vezes 4 dá 100. E 15 vezes 4 é igual a 60, gente. Então nós temos aí a fração 60 centésimos. É uma fração centesimal. Ora, se a fração é 60 centésimos, qual é a taxa percentual? 60%. Toda vez que você tiver uma fração centesimal, ela vai acontecer de forma direta e rápida. Ok, gente? Então, qual é a taxa percentual dos alunos que vão para a escola a pé? 60%. 60% desses alunos vão para a escola a pé. Ok? Letra B. Qual é a taxa percentual dos alunos que vão para a escola usando algum tipo de transporte? Gente, letra B ficou fácil demais. Ora, nós temos 25 alunos no total. 15 alunos vão para a escola a pé. Eu já sei que esses 15 alunos correspondem a 60%. Gente, 60% em relação ao total, que é 100%. Falta quanto? Qual é a diferença? Qual é a diferença, pessoal? 40%. Ora, se 60% dos meus alunos vão para a escola a pé, é claro que 40% utilizam um outro tipo de transporte. Gente, isso aqui é direto. Esse raciocínio ele é direto. Ora, se tu tem 25 alunos, é o total. O total sempre tu vai equiparar 100%, certo? Essa é a base, esse é o raciocínio. Se 60% vão a pé, é claro que o restante, que são os 40%, utilizam o transporte. Isso é uma maneira de fazer, é uma forma bem rápida. Mas se por acaso você não conseguiu entender assim, existe uma outra forma de fazer? Existe, utilizando o mesmo processo da letra A. Ora, quantos alunos não vão para a escola a pé, utilizam outros transportes? 10. Então você pode muito bem fazer isso, ó. Utilizar a fração 10, 25 avos. 10 é a quantidade de alunos que não vão para a escola a pé, eles vão utilizando outros transportes. E 25 é o total de alunos. Sempre que eu quiser transformar em porcentagem, eu tenho que fazer essa comparação. Então vai ficar 10 sobre 25, ou 10 25 avos. A mesma coisa tem que acontecer de acordo com a letra A. 10 sobre 25 não é uma fração centesimal, mas para que eu consiga transformar em fração centesimal, basta que esse 25 ele passe a ser 100. Só é possível se eu multiplicar. E eu vou multiplicar por quanto? Por 4, né, gente? Já está feito lá na letra A. Então, ao multiplicar o 25 pelo 4, o que é que vai acontecer? Vai dar 100. E o que é que vai ter que acontecer com esse 10? 10 vezes 4 vai dar 40. 40 centésimos, ou 40 sobre 100, é o mesmo que 40%. Ou seja, você pode fazer tanto da primeira maneira como da segunda. É claro que da primeira maneira foi direto, o raciocínio é direto. Ora, se 60% vão a pé, o que é que está sobrando para 100%, não é 40%? Então, o que sobrou é justamente aqueles alunos que não vão à escola a pé. Eles utilizam outros meios de transporte. Ou vai de carro, ou vai de ônibus, ou vai de bicicleta e assim por diante. Certo, gente? Então, quarta questão, tudo bem com ela? Beleza, vamos passar agora para a próxima. Sexta questão. Na turma do 8º ano, 3 em cada 5 alunos obtiveram nota acima de 7. Determine a porcentagem de alunos que obtiveram nota maior que 7. Gente, nota acima de 7 é nota maior que 7, certo? Aí foi uma informação. Mas os dados que são relevantes é esse seguinte trecho. 3 em cada 5 alunos. 3 em cada 5 alunos. Eu posso fazer uma comparação desses valores. 3 em cada 5. Como é que eu comparo? Utiliza fração. Uma fração ela é formada por dois elementos, numerador e denominador. O denominador sempre é o total. E o numerador é aquilo que se propõe a pergunta da questão. Então, de 3 em cada 5, eu vou poder fazer a seguinte comparação, ó, utilizando uma fração, 3/5. São 3 de um total de 5. Ok, gente? Então, essa fração que corresponde
aos alunos que obtiveram nota acima de 7. Então, é essa fração aqui que tem que me dar a porcentagem. Mas aí você já sabe que para que eu consiga transformar em porcentagem, a fração precisa ser centesimal, o denominador precisa ser 100. Olha para aquela fração, o denominador é 100? Não, professor, o denominador é 5. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar a equivalência, certo? Então, aplicando a equivalência, o que é que vai acontecer? Eu tenho que buscar um número que multiplicado a 5 dê 100. Que número é esse? Qual é o número que a gente multiplica a 5 e o resultado passa a ser 100? Que número é esse, gente? É o número 20. Não é? 20 vezes 5, 100. Da mesma maneira que você está multiplicando o 5 pelo 20, você vai ter que multiplicar o 3 pelo 20. Que isso é equivalência, é quando você aumenta tanto o numerador quanto o denominador na mesma proporção, ou seja, na mesma razão. Você está multiplicando o 5 e o 3 pelo mesmo valor, que é 20. Então, 5 vezes 20 dá 100, e 3 vezes 20 dá 60. Novamente, a fração 60 centésimos. E 60 centésimos, gente, é o mesmo que 60%. Ou seja, 3 alunos de um total de 5 correspondem a 60% desses alunos. Então, nessa turma do 8º ano, 60% dos alunos, ou seja, mais da metade, obtiveram nota acima de 7. Certo, gente? Então, essa foi a última questão da atividade número 3, que foi a primeira parte.